Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje, no dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, a memória de São José Operário. É uma celebração litúrgica, uma memória litúrgica, que foi instituída em 1955 pelo Papa Pio XII, justamente para dar um sentido cristão para essa comemoração do Dia do Trabalho. Porque muitas vezes, e até hoje isso um pouco acontece, essa comemoração fica reduzida a um aspecto ideológico, um aspecto partidário, às vezes até de conflitos. E o Papa Pio XII, em 1955, o que quis, ao instituir esta celebração, foi proporcionar aos batizados, a nós, uma possibilidade, a partir do exemplo de São José, de compreender como o trabalho é, para nós, não somente um meio de sobrevivência material, mas é um modo de colaborar com Deus. Mais ainda, é a vocação fundamental do ser humano aqui na Terra. Isso nós vemos de forma muito clara na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis. Estamos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, no relato dos 6 dias da criação. O trecho que hoje escutamos de fato se centra no último dia da criação, segundo, evidentemente, o estilo com o qual o livro do Gênesis nos narra a criação. Não devemos aqui entender os 6 dias da criação como 6 dias literais, mas como etapas, como momentos, como uma criação que foi progressiva. E o 6º dia, ou seja, o último dia simbólico da criação, ou seja, a última etapa, o momento do ápice da criação, se dá justamente com a criação do homem e da mulher, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós vamos lendo os demais dias da criação, os outros 5 dias, vamos ver que Deus primeiro cria, separa o céu da terra, né, dá ordem às coisas, coloca o firmamento, cria as 2 luminárias, a luminária maior e a luminária menor, ou seja, o sol e a lua, depois os vegetais, a vegetação, depois os animais e finalmente o homem. E o único que é imagem e semelhança dele é justamente o ser humano, o homem e a mulher. E o texto diz que logo depois de criá-los, Deus lhes deu uma missão. E vale a pena que escutemos mais uma vez o que dizia o texto. Dizia: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. E depois vai acrescentar. Primeiro disse, domine sobre todos os animais. E depois disse Deus, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Aqui está a vocação do homem. Deus criou o universo e colocou o homem nele. E deu para o homem a missão de encher o universo, popular o universo, e por outro lado, de submetê-lo. E aqui atenção, a palavra submissão ou domínio, que antes também aparecia no texto, não significa evidentemente um domínio por meio da opressão, destruindo, mas é um fazer o mesmo que Deus faz conosco. Ou seja, Deus nos coloca no universo como administradores da sua obra. E, portanto, nós participamos do domínio de Deus. Participamos do modo como Deus submete o universo, justamente porque somos sua imagem
e semelhança. E é interessante que a primeira forma como se dá esse domínio, como se dá essa dominação participada, ou seja, em nome de Deus, é através da família. Quando Deus diz, multiplicai-vos. Quando Ele coloca no centro da família o primeiro elemento mediante o qual o ser humano participa da sua criação. Deus confia ao homem e à mulher essa missão tão bonita de serem seus colaboradores, em primeiro lugar, gerando uma família. Mas depois, ao lado da família, que é o primeiro trabalho, atenção, ter uma família é um trabalho. É um trabalho no sentido mais profundo dessa palavra, porque é uma cooperação à missão que Deus nos deu, de multiplicar e dominar a terra. Porém, tem também o aspecto, digamos, mais manual. Esse domínio que significa transformar a terra para que, com as nossas ações, as nossas atividades, com o nosso trabalho, ela possa se assemelhar cada vez mais àquilo que Deus espera, aquilo que Deus pede que nós, seres humanos, façamos. Ou seja, fazer com que a terra seja um local digno de Deus. Isso, queridos irmãos, queridas irmãs, significa, se nós paramos para pensar, que o trabalho, qualquer tipo de trabalho, repito, família também é trabalho, tem 3 dimensões. Falo aqui, e de modo mais particular, do trabalho manual. Em primeiro lugar, o trabalho é fonte de sustento. Ou seja, através do meu trabalho, eu ganho o meu pão de cada dia. Né? Para mim, para minha família, o sustento. O trabalho também é, isso é óbvio, um modo de eu poder ter bens até para poder aproveitar a vida. O que também é lícito, por favor. Né? A gente poder acumular um pouco para poder ir num restaurante, para poder comprar algo que eu gosto, para poder fazer uma viagem. Mas existe uma terceira dimensão que é a mais importante e que conecta com o sentido cristão que estamos aqui falando nessa homilia, que é fazer do meu trabalho um ato de louvor. Fazer do meu trabalho uma verdadeira adoração a Deus. E de modo muito concreto, isso significa colocar a Deus, de alguma forma, em tudo aquilo que eu faço no meu trabalho. Eu sou advogado. Como é que eu posso colocar a Deus? Em primeiro lugar, realmente vivendo a justiça de uma forma pura, como faria Deus. Sou médico. Como posso colocar a Deus e transformar esse trabalho em algo digno de Deus? Ora, ser médico significa salvar vidas, como temos visto, aliás, tantos médicos que estão dando verdadeiramente a sua vida para salvar os doentes nessa pandemia. É algo que Jesus fez por nós na cruz para nos salvar, ofereceu a sua vida. Eu sou dona de casa. Ora, fazendo do seu trabalho oculto, generoso, de preparar tudo para que a casa seja realmente um lar, um local aonde eu sei que eu posso ser eu mesmo, que eu não tenho que viver segundo regras que os outros impõem, mas que eu posso ver na minha liberdade. Ora, fazendo com que seja um lar aconchegante, fazendo com que todos se sintam bem, eu estou fazendo um ato digno de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, é essa a nossa vocação, é essa a nossa missão. Porém, às vezes, pelo nosso orgulho, o trabalho, ao invés de ser sustento, ao invés de ser modo de poder aproveitar a vida, ao invés de ser caminho de adoração a Deus, pode se converter em instrumento de opressão. Quando eu me deixo levar pela ganância, pela vaidade, por esse desejo simples de acumular sempre mais, e faço do meu trabalho não algo que serve os demais, não como um instrumento de serviço, de solidariedade, de expressão até do amor, mas não. Torna-se simplesmente um modo de eu dominar, não como Deus quer que dominemos,
mas de um domínio tirânico. E aí começam todos os problemas que nós vemos na sociedade, os conflitos entre as pessoas, a opressão de alguns e os outros que de repente, movidos por uma vaidade, querem revidar, enfim. E aqui vemos o nascimento das ideologias, das lutas de classes, justamente porque não se entende esse sentido que Deus colocou para o trabalho, que longe de ser um instrumento de alienação e de opressão, é um instrumento de libertação e de amor. E o Salmo responsorial de hoje nos serve quase que de antídoto, quando nos lembrava, ensinai, no Salmo 89, dizia no versículo 12, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. E pouco antes tinha feito uma exortação, vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Diante dessa tentação, da ambição, do orgulho, da vaidade, da opressão, que nós nos lembremos que somos pó. O que vamos deixar nesse mundo não são as grandes fortunas, não são os grandes feitos que talvez possam fazer parte de algum livro de história, mas que no final não vão ter nenhuma transcendência. O verdadeiro trabalho, aquele que vai ficar por toda a eternidade, aquele que foi feito por amor, aquele que foi feito como serviço, como adoração diante de Deus, porque esse dura pela eternidade. Esse é o verdadeiro trabalho que me torna rico, não rico com a riqueza que vai um dia se corromper, mas com a riqueza que dura para a vida eterna. Sim, é verdade que quando vivemos essa perspectiva cristã do trabalho, podemos ser causa de burla, pode olhar para nós como uns que, no fundo, são uns iludidos, são uns utópicos. Também Jesus foi incompreendido, nós vimos isso no Evangelho de hoje, quando, na sua própria terra, olhavam para ele com desdém. Mas esse não é o filho do carpinteiro, como quem diz, mas qual a importância pode ter? O pai dele era um mero carpinteiro. E vejamos que esse mero carpinteiro nos ensina o verdadeiro sentido do trabalho, o grande e glorioso São José. E peçamos a ele, portanto, que nos ensine a ter essa sabedoria de fazer do nosso trabalho qualquer tipo de trabalho. Nenhum trabalho é vergonhoso se feito como um ato de louvor a Deus, com essa generosidade, com esse espírito de serviço. Que São José seja o nosso mestre. Sim, ele que era um simples carpinteiro, mas que no céu é um grandíssimo santo, cuja memória está muito mais enraizada nos corações dos homens e das mulheres do que aqueles que fizeram grandes obras humanas, mas que no final não mudaram o coração dos homens e das mulheres. São José, sim, com seu exemplo, com a sua humildade, que ele nos ajude a fazer do nosso trabalho verdadeiramente uma fonte de riqueza. Não a riqueza, repito, que um dia vai se dissolver, mas a riqueza que dura para sempre, a riqueza que nos une a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.